Bom dia, pessoal. Hoje é 19/11/22. Essa aula é uma aula de revisão. Vamos revisar a tarefa, vamos falar um pouquinho ainda sobre CAD também. E a nossa prova é terça-feira à noite, né? 19 horas. Prova sem consulta, né? Que vai abranger toda a segunda área ali, informações assimétricas, oligopólio, cartel, teoria dos jogos, né? Monopólio, né? E questões gerais do CAD, questões introdutórias do CAD. É basicamente esse o conteúdo da segunda área, né? Abrangemos aí um vasto conteúdo nessa disciplina aí, falando de externalidades, falando de bens públicos, bens privados, falando de correção das externalidades, meio ambiente, política, tragédia dos comuns. Olha, foi uma quantidade enorme de conteúdo que nós vimos nessa disciplina. Ok, Ana e Carolina? Tudo a postos? Tu pode abrir o microfone, Ana? Posso sim, professor. Então, vamos lá. Então, estou aqui já com a tarefa, né? Esse exercício 1 a gente fez, né? Em aula, não foi Sim, isso? sim. Ok. O exercício 2 a gente fez em aula ou não? O 2, sim, também. O 3 falamos ou não? O 3, o senhor iria explicar hoje. Bom, vamos lá. Então, o que é o exercício 3? Alguém está pedindo para entrar? Não. Não entrou. Não, a Ana Júlia entrou. 6. Tá, o exercício 3, eu falei um pouquinho em aula, vamos falar de novo. É sobre discriminação de preços, não é isso? Se alguém pedir para entrar, me avisem, tá? Tá bom. Eu não enxergo, eu estou aqui com a tela do. O que é discriminar preço? É estabelecer. Tem a famosa frase que eu falei em aula, né? O preço de acordo com a cara do cliente, né? Tá? Então, discriminar preço é estabelecer preços diferenciados por situações, né? Preços diferenciados por tipo de fornecedor, por tipo de consumidor, né? Ou estabelecer digamos assim, uma política de preços que garanta a otimização, que garanta a maximização, por exemplo, do uso daquele recurso. Você lembra que eu falei de cinema? Sim. Quando uma casa de cinema ela compra lá uma película, compra um filme, né? Ela paga lá por um valor, sei lá, vamos supor que ela pague por tempo, tá? Por 30 dias, ou 60 dias de exibição daquele filme, né? Película, vocês sabem que existe a palavra película, né? Mas película é usada no espanhol muito, né? A gente não usa muito a expressão película, né? O espanhol usa película, né? Em vez de filme. Nós usamos mais filme. Bom, e aí vocês são administradores, tu, a Ana, né? As gurias são administradoras do cinema. E qual é o grande objetivo? É dar retorno, né? Tu pagou um valor e tu dá o retorno para aquele né, para o proprietário de cinema. O que vocês vão fazer? Vocês podem fazer a chamada discriminação de preço. Já que o monopolista, né, pode controlar preço, pode determinar preço, diferentemente, por exemplo, da concorrência perfeita, o monopolista ele pode determinar preço, pode controlar o preço. O que ele vai fazer? Ele vai dizer o seguinte: olha, eu tenho poder de determinar preço, eu vou estabelecer um preço diferenciado. Eu sei que a ocupação da minha sala no sábado à noite, na sexta à noite, no domingo à tarde, é praticamente lotado. Né? Tem muita demanda, né? E eu tenho uma quantidade limitada de assentos, né? De disponibilidade de vagas. Então, eu posso ter um preço cheio, posso ter um preço completo, né? Se eu puder, eu nem disponibilizo vagas para estudante ou para idosos, né? Ou para
para eventuais segmentos, né, que tenham benefícios ou que geralmente são beneficiados, né, por algum tipo de vantagem, né, financeira, pecuniária. Então, preço cheio. Bom, mas aí o que eu faço? Aí eu tenho de segunda a quinta-feira uma situação diferente. Né? Segunda a quinta-feira, geralmente, a minha sala está 30%, 40% ocupada, né? E eu perco dinheiro, né? Porque eu teria condições, eu perco a venda de assentos, eu perco a venda sei lá, pipoca, refrigerante, doces, né? Enfim, eu tenho o mesmo custo para abrir a sala, praticamente o mesmo custo para abrir a sala, para exibir o filme, porém o meu de segunda a quinta praticamente eu empato, né? Eu não tenho nenhum tipo de vantagem em relação a isso, né? E aí, o que eu posso fazer? Eu posso estabelecer uma discriminação de preço, né? Uma discriminação de preço nada mais é do que dar vantagens, dar benefícios para que aquela ocupação seja maior, né? Se em vez de ser 30%, 40%, chega a 70%, 80%, 90% do valor cheio do cinema. Isso é muito comum também, por exemplo, em boate, né? Normalmente, antigamente, não sei se ainda tem, não vou mais em boate, mas antigamente não tinha, guria entrava de graça. Sim, para atrair o público. Ainda tem isso ou não? Para atrair o público masculino. Ana, tu que é mais jovem, ainda tem isso, pessoal? Pode escrever no chat, Ana, se não quiser abrir a... Bom, e aí tu está discriminando o preço, né? De certa forma, né? Tu está estabelecendo um valor diferente por tipo de cliente, né? Mesmo entre os mesmos clientes, por exemplo, uma boate na quinta-feira, entrada numa boate, num espetáculo, né? Ainda tem, Ana? Sim. Então, mesmo ali, quinta-feira é mais barato que sábado. E por aí vai, vários exemplos. Em professor. Muitas vezes tu faz avião, pessoal. Avião é muito comum, tá? Geralmente, quando eu faço viagens, quando eu, por exemplo, faço uma viagem de turismo para o Nordeste, o que eu percebo? Eu percebo, tu que trabalha lá, Ana, geralmente as passagens mais baratas é terça e quinta, né? E as passagens mais caras são sábado, domingo, não é isso? Nos finais de semana, alta temporada e baixa temporada, basicamente, é o que determina, né? Exatamente. Então, ou seja, tu discriminar preço é tu estabelecer, mas só o monopolista pode fazer isso, né? Por que só o monopolista pode fazer isso? Porque só ele tem o poder de determinar preço, de controlar preço. Então, quando tu tem um monopólio ou um oligopólio, como é no caso da aviação, né? A aviação tem basicamente duas mega empresas três, né? A Azul, a Latam e a Gol, né? Aí, através de um acordo, através de uma política, tu pode determinar preço e discricionar, né? Fazer uma política de preço discricionária. Fala, Ana, desculpe. Alô? Não está escutando, Ana? Estou sim. Estou acompanhando. Então, Não sabia se era eu falei setores que a gente falou, né? Setor de serviços, né? É muito claro essa discriminação de preço, por exemplo, passagens aéreas, e mais. Que eu eu ia falei? perguntar, professora, em relação à sazonalidade, se isso acaba influenciando Não, mas daí tu não está discriminando, né? Tu não está fazendo discricionalidade, né? Não. Tá todo mundo dentro daquele período, vai estabelecer um preço diferente dentro daquele período, por exemplo, sei lá, no inverno tu estabelecer um preço menor, vamos supor que tu seja monopolista no protetor solar, ok? Tá, Só isso tu, aí. né? Aí tu estabelece no inverno um preço mais baixo, uma promoção, né? Um preço mais baixo.
aí não é exatamente discriminação de preço, né? Não porque todo mundo vai baixar o preço, é claro, isso? né? E aí tu vai fazer, na verdade, uma política de preço geral, né? Não discricionária, né? Não estabelecendo. Perfeito, entendi. Né? E aí vai. Tá respondido, então, a 3? Sim, está respondido. Tá? Essa aqui a gente não fez, tá? Observe o seguinte, o que eu tenho aqui? Aqui eu tenho um gráfico de monopólio, tá? Para 4. E aí, vamos lá, vou abrir bem para ficar bem fácil de enxergar, tá? E aqui eu tenho, na verdade, no monopólio eu tenho uma curva de demanda, que é esse azul claro, tá? Uma curva de oferta, que é esse vermelhinho, e o equilíbrio de mercado. O equilíbrio de mercado é dado ali pela interseção entre o azul forte e o vermelho. Eu tenho oferta no vermelho. Não, desculpe, eu tenho oferta no vermelho e demanda no azul claro. Equilíbrio de mercado é dado pela interseção. Só que a empresa vai maximizar lucro, tem uma regra que a gente aprendeu, serve para o monopólio, para a concorrência monopolística. A empresa vai maximizar lucro quando receita marginal for igual a custo marginal. A gente viu isso na introdução à economia, vimos também de certa forma. Então, ela vai maximizar lucro nesse pontinho aqui. Ó. Nesse pontinho, a quantidade ofertada e demandada será essa. Aliás, desculpe, a quantidade demandada será maior que a quantidade ofertada. Olhem aqui, o gráfico da oferta é o vermelho. O gráfico da demanda é o azul claro. Se a gente olhasse em concorrência perfeita, a interseção seria aqui, ó, onde eu estou passando o mouse aqui. Porém, como a firma é monopolista, ela determina preço, ela que diz o preço. Ela que vai estabelecer o preço baseado no quê? Na condição de maximização de lucro dela. Portanto, ela vai determinar preço onde, regra universal, onde a receita marginal for igual ao custo marginal. Opa, está aqui, ó. Onde é que está a interseção entre receita marginal e custo marginal? Está na linha azul escura e na linha vermelha, porque na linha vermelha o custo marginal e a oferta é a mesma coisa, são iguais. Tá? Na linha vermelha, vou repetir, para deixar bem claro, na linha vermelha, o que tu tem? Tu tem custo marginal, ó, custo marginal, depois eu apago isso aqui só um pouquinho, linha vermelha, custo marginal é igual à oferta da firma monopolista. Então, tu tem ali, então na linha vermelha, tu tem linha vermelha, linha laranja, tu tem custo marginal é igual à oferta. Bom, então o que tu tem aqui? Tu tem a seguinte situação, a empresa monopolista é diferente da empresa em concorrência perfeita. Em concorrência perfeita, a quantidade ofertada, em concorrência perfeita, como a empresa é tomadora de preço, ela não define preço, a quantidade ofertada seria maior ou menor que em monopólio? Tem maior. Maior. E o preço? Maior também. Vamos ver. Olha aqui. Tá. Em concorrência perfeita, eu teria esse equilíbrio de mercado. O preço seria maior ou menor? O preço de monopólio é esse aqui. Ó. Tá? A quantidade de monopólio é essa aqui. Se em concorrência perfeita, o que eu teria? Eu teria um preço, um ponto de intersecção entre demanda e oferta, aqui, ó, onde eu estou passando o mouse. A quantidade transacionada no mercado seria maior ou menor? Maior. E o preço? Menor.
menor. Menor. O preço aqui, ó. E o preço menor. Estão enxergando ou não? Então, vamos lá. Vai de novo, professor, vai de novo. Vamos de novo, sem problema. Vai de novo. Quando eu tenho concorrência perfeita, o que vai acontecer? O equilíbrio vai se dar nessa interseção aqui, ó, entre demanda e oferta. Por quê? Porque o cara da concorrência ele não determina o preço é determinado pelo mercado. Né? Então ele vai lá estabelecer o preço é estabelecido pela oferta, pelo equilíbrio entre oferta e demanda, tu vai ter um preço, e esse é o chamado preço de mercado. Então, o equilíbrio vai ser esse. Tá? E aí? Bom, mas agora ele não é. Ele não é concorrente, né? Ele não atua no mercado concorrencial. Ele é um monopolista. Como ele é monopolista, ele vai determinar o preço. Tá? Ele vai estabelecer o preço. Ele tem o poder de determinar o preço. Não é o mercado que determina o preço. E ele vai estabelecer um preço que maximize seu lucro. É óbvio, né? Ele vai estabelecer um preço que maximize. O monopolista vai estabelecer um preço que maximize o seu lucro. E onde é que ele maximiza o seu lucro? Regra universal. Quando o custo marginal é igual a receita marginal. Estou mostrando aqui. Onde é que vai estar esse pontinho aqui? Custo marginal igual a receita marginal. Não vai estar aqui, ó? Agora enxerguei. Vai estar aqui. Ótimo. E aí? Bom, a esse... nesse ponto, a quantidade do monopolista está aqui, ó, Q máximo. Ó. Me pergunta, é maior ou menor que em concorrência perfeita? O que ele vai ofertar é maior ou menor que em concorrência perfeita? É menor. É menor. E o preço? Maior. Não, é menor também. É menor também. Não, maior. O preço dele está aqui, ó. Tá aí. Preço é aquele empontilhado. Sim, lá no B. Tá, claro. Entendi. Na linha preço é maior. O preço está aqui, quantidade menor, preço maior. Monopolista, ó. Preço aqui. Preço aqui. Tá. Olha aqui. E quantidade ali no que mais? E quantidade aqui. Tá. Concorrência. Preço. Vou botar aqui. Só um pouquinho. Vou fazer igual para não ter erro. Só vou mudar a cor. Preço aqui. Menor. Tá? E quantidade. Aqui, maior. Tá claro ou não? Tá, agora ficou claro, professor. Tá, então, repetir. Foi bom ter feito essa questão no computador, fica mais fácil de entender. Então, repetir. Quando tu é monopolista, tu determina preço. Quando tu determina preço, o que acontece? Tu vai estabelecer o preço que te maximiza o lucro. Onde é que tu maximiza o lucro? Quando receita marginal for igual a custo marginal. No gráfico, onde é que tu tem aqui receita marginal igual a custo marginal? No ponto de intersecção dessa curva vermelha, né? Que na verdade é custo marginal e ao mesmo tempo é oferta, e na curva azul escura, que é receita marginal. Esse ponto aqui é o ponto de maximização. Nesse ponto, se eu traçar uma linha vertical, eu vou achar o preço. Aqui, ó, no azul escuro. E eu vou achar também uma quantidade, que aqui é máximo aqui, ó. Também é no azul escuro. Então, a esse ponto, que é o ponto de maximização de lucro do monopolista, a empresa vai ofertar, a empresa monopolista vai ofertar Q máximo e vai ofertar ao nível de preços B. Moral da história, o que acontece? Por que o professor está dizendo isso? Quando tu tem monopólio, e aí digamos assim, a oportunidade, a necessidade de regulação do mercado, o preço é chamado de preço abusivo, ou preço acima do valor de mercado, em concorrência. Então,
o monopolista vai poder obter o que os economistas, os administradores chamam de lucro extraordinário, não é um lucro normal. Tá? Concorrência perfeita, a remuneração do capitalista é o lucro, mas é o chamado lucro normal. Porém, em monopólio, como ele tem poder de determinar preço, ele vai receber um lucro maior do que o normal, chamado lucro extraordinário. E mais do que isso, o prejuízo que o monopolista traz não é só um preço mais alto, mas também é uma quantidade transacionada de bens e serviços na economia menor. É por isso que tu justifica, né? Por isso que se justifica a regulação, por isso que se justifica a intervenção muitas vezes em mercados de monopólio. Entenderam ou não? Sim, professor. Então, ali, identifique o preço de monopólio no gráfico. Onde é que está? Está aqui, ó. Ok? Tá. Explique por que o preço de monopólio não é o mesmo que o preço em concorrência perfeita. Expliquei, né? Porque em concorrência perfeita, o equilíbrio vai se dar, a interseção vai se dar aqui, ó, na azul clara e na vermelha, que é custo marginal, mas também é oferta. Esse preço é dado aqui, numa linha horizontal, eu vou chegar a esse preço, que é um preço menor que o preço de monopólio. Já no monopólio, eu vou ter um preço mais alto, porque o monopolista define o preço. E o preço que ele vai definir é o preço que ele maximiza lucro. Ele vai maximizar lucro quando? Quando a receita marginal for igual a custo marginal. Então, ele vai maximizar lucro aqui, ó, quando o preço for mais alto. No ponto B, traçando uma linha horizontal, a gente vê que é mais alto a seta azul do que a seta preta. E o pior, mais do que isso, ele maximiza lucro na quantidade desejada por ele, não na quantidade desejada para o mercado. E a quantidade desejada por ele é que é máximo, que é menor que a quantidade de mercado. Então, o monopólio faz mal por duas formas. Primeiro, porque o preço de monopólio é maior que o preço de mercado, do que o preço em concorrência perfeita. E segundo, a quantidade transacionada no monopólio é menor que a quantidade transacionada em concorrência perfeita. Ou seja, o mercado diminui de tamanho. A economia, a geração de riqueza é menor. Moral da história, o regulador, o administrador público, ele pode intervir nesse mercado, regulando, estabelecendo menores barreiras à entrada de novas empresas, estimulando a competição, taxando o monopolista, ou proibindo o monopólio, ou criando regras mais duras. Todo tipo de regulação pode ser feita com o objetivo de evitar que esse monopolista tenha preços abusivos, transacione uma quantidade menor do que seria a quantidade máxima ou a quantidade que seria obtida em concorrência perfeita, ou seja, se lembra aquela discussão de ótimo, subótimo? Ótimo seria um mercado em concorrência perfeita. O mercado em monopólio seria uma situação de subótimo, não seria uma situação de máxima eficiência econômica. Então, a regulação se justifica. Ok? Claro. Por que o monopolista faz isso? Por que o monopolista vende menos a um preço mais alto para ganhar mais? Ou seja, para ele obter um lucro acima do lucro normal, que é o lucro do empresário em concorrência, o chamado de lucro abusivo ou lucro extraordinário. Está bem respondido ou não? Está bem claro, professor. Então, a B está respondida. Identifique no gráfico a área que representa a receita total da firma quando atua em monopólio. Está aqui, ó. Receita total da firma quando atua em monopólio. Receita sempre vai ser preço vezes quantidade. Então, a receita da firma é essa aqui, ó. Preço vezes quantidade. É essa a receita da firma quando atua em monopólio. Então, mas como é que a gente responderia isso, professor? Teria que representar no gráfico que eu estou fazendo. Tá bom. Isso aqui em monopólio. Identifique, agora, qual é a próxima pergunta? Identifique no gráfico a área que representa da firma se atuasse em concorrência perfeita. Vamos lá. Se atuasse em concorrência perfeita,
Seria, novamente, receita total, né? Nada mais é do que preço vezes quantidade. O preço em monopólio não é menor Sim, e a quantidade não é maior. sim. Em Ó, concorrência perfeita, né, professor? em concorrência perfeita. Então, ó, Isso. seria aqui, ó, Tá. aquilo que eu falei. Não foi o que eu disse? Sim, sim, sim. Então, respondido. Explica a diferença entre as duas áreas, dos dois itens anteriores. Já falei, né? A diferença é porque o monopolista ele tem poder de determinar preço. Né? E como ele tem poder de determinar preço, ele vai lá olhar a tabela dele de receita, de custos, ele vai maximizar o seu lucro quando receita marginal for igual a custo marginal. E onde é que ocorre isso? Ocorre numa quantidade, ó, uma quantidade inferior à quantidade de concorrência e a um preço maior do que ao preço em concorrência. Tá bem? Tá Ok, respondido professor. essa? Tá respondido. A Ana tinha É, feito uma pergunta antes, eu não quis lhe interromper na explicação, com tá, qual é relação a pergunta? à questão anterior, que a gente está, até eu lhe questionei com relação à sazonalidade. Sim. E aí ela colocou assim a diferença de serra e de praia, alta e baixa temporada. Isso Não, se mas daí é sazonalidade, né? Aí fecha, né? Tu não está discriminando, né? Tu tá... Hotelaria, né? Bom exemplo, né? é, Hotelaria tem muito disso, né? Geralmente sim, hotelaria, se tu for no, por exemplo, tá? Se tu for no Caribe, acho que eu já falei para vocês, se tu for no Caribe em maio, abril, o preço é um, tá? Se tu for em janeiro, o preço é 8, é outro. Vocês sabem por quê ou não? não é por causa da baixa temporada e alta temporada? Não, na verdade, o Caribe, na verdade, a alta temporada do Caribe é janeiro, embora o verão deles é no meio do ano. O Caribe é no hemisfério norte. O que acontece? Essa época, agora nos Estados Unidos já está bem frio, né? Vai ali para Boston, para Nova York, para Washington, essas cidades aí, né? Já está aí 3 graus, 4 graus, daqui a pouco Boston, que é mais fria, tu vai Chicago, daqui a pouco já está -5, -6. Só Ah, esfria, ok? eu me lembro que o senhor Aí colocou eles. uma questão assim É, e informando quem era o público que ia para esse. exatamente. O que acontece? Então o americano é assim, agora acho que já teve lá o Ação de Graças deles, né? Que é um feriado muito Thanksgiving. importante. E depois agora tem a chamada Natal, né? Que para eles também é muito família como a gente, né? Muito religioso e tal. Então o americano aguenta o frio até o final de dezembro, entenderam? Sim. Chega no final de dezembro, aqueles, claro, mais aquinhoados, tiram férias. Tá? Tiram 10, 15, 20 dias de férias para fugir do frio. E para onde é que eles vão? Para o Caribe. Claro, eles vão para o calor. Né? Eles vão para o calor. E o preço, então, por exemplo, o Caribe, mas o verão no Caribe é em julho. Né? Não interessa. Né? Na verdade, o americano sai do -3, -5 e vai para o Caribe ali para 20, 22, 25 graus. Nem é tão quente, mas é bem melhor do que passar ali na neve, né? Tirando neve na frente de casa, né? O janeiro inteiro. Tá certo. Tá, e aí Entendeu? esse é Então, um público que isso a aí gente não é pode ter mais. discriminação de preços, né? Isso aí é estabelecer um preço diferenciado por temporada, por período sazonal. Hum, Discriminar é tu estabelecer uma política diferenciada, né, por tipo de consumidor, por tipo de fornecedor, né? isso aí. É diferente, né? Discriminação é diferente. Uma política de discricionária é uma política onde tu estabelece diferenças, né, de tratamento de acordo com o teu consumidor, o fornecedor de matéria-prima, né?
Basicamente Seria isso. discricionário, por exemplo, se, por exemplo, o hotel cobrasse um preço do americano e cobrasse um Diferente do diferente do brasileiro. brasileiro. Aí seria no Discricionário. mesmo período, mesmo quarto. Exatamente. Tá. Tá? E aí seria um exemplo de discricionariedade. Tá? Claro que isso aí geraria um problemão, né? Mas até Já tem teve, só teve muita coisa, já teve disso no passado, né? E algumas até por razões justificadas, por exemplo. Exemplo esse discricionário, sim. seguro de carro. Se tu é homem, tu paga mais. Aliás, o homem está ralado sempre, né? Se tu tem filhos da idade de 18 a 25 anos, também tu paga Tá, mais. perfeito, Entendeu? professor. Também está sendo discricionário aí. Ok? Ok. Respondido, Ana, respondido. A Ana Júlia disse que ficou claro. Esse aqui a gente fez em aula, o 5, não Fizemos. fizemos? O 6 a gente não fez? Fez, né? Sim, o 6 a gente fez em aula. Também. 7, 8, Sim. fizemos? Sim. 9, A 9, acho que não. A 9 não. vamos lá então. Porque aí começa Lê para nós, no né? CAD, né? Vamos lá. Lê para nós, Ana. Segundo o CAD, há evidências de que os acusados se organizaram com o objetivo de limitar a concorrência por meio da fixação de preços e divisão dos mercados. Eu não li o enunciado, professor. CAD apura suposto monopólio no mercado de gás em Brasília. Vou continuar ali. A Superintendência Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, CAD, instaurou o processo para apurar supostas práticas financeiras abusivas nos mercados de distribuição e revenda de gás liquefeito de petróleo, o GLP, conhecido como gás de cozinha, no Distrito Federal e em torno. Segundo o CAD, há evidências de que os acusados se organizaram com o objetivo de limitar a concorrência por meio da fixação de preços e divisão dos mercados de distribuição e de revenda do produto. E aí, qual dos. O que vocês acham, gurias? Holding, cartel, truste, oligopólio ou conglomerado? Parece cartel, né? Cartel. Não, É cartel, né? Claro, cartel. Tá. Soro, o que seria esse primeiro? Tá. Conglomerado. Conglomerado de empresas é um conjunto de empresas que atuam, né, com o objetivo de maximizar lucro, com o objetivo de pegar o chamado market share, né, pegar uma parcela maior do mercado, controlar o mercado, seria isso. Seria um conglomerado. Eu não falei para vocês o que é conglomerado? Não. Vou pegar aqui direitinho aqui a definição para não ter erro. Aí, ó. Nada como o Google para ajudar o professor numa aula online. É aquilo que eu falei. Ó. Tem um grupo de empresas, né, que atuam em vários ramos da economia, né, com objetivos, né, de estabelecer um controle sobre preço, sobre quantidade ofertada, né? Aqui ele fala, um exemplo, né, de conglomerado é a multinacional LG. Eu já falei da LG para vocês, né? Todo mundo sabe quem é LG, né? Sabe o que significa LG, né? Todo mundo sabe? Não, professor. Life is good. A vida é boa. Tá, é o slogan deles. Nem tinha me ligado. Só que não é americana a empresa. A empresa é da Coreia do Sul. Né? Olha aí. Essa eu não sabia da também. Coreia do Sul.
Eu também não. Vocês acharam que era americana? Aham. Não, eles botaram o nome em inglês para universalizar a marca, né? Mas olha, funcionou muito. E que life is good, né? Que inteligente, né? A gente chama de Muito. LG, mas muito inteligente, cara. Não, a Coreia do Sul, pessoal, é o país que deu certo, né? A Hyundai, sabe a Hyundai? Que tem o carro aquele, o Tucson, o HB20, aqueles carros, Sim. é coreana. A Samsung, coreana. Né? É Nossa. por isso que eu digo para vocês, eu não sou capitalista, mas não dá para comparar capitalismo com comunismo. O mesmo povo, olha a diferença, né? Pois é. Não dá para entrar em experiências, né? O resultado não é bom. Mas então aqui fala, por exemplo, que é um conglomerado, né? A LG, porque fabrica celulares, não tem. Eu já tive um celular LG, até nem era muito bom meu celular LG. Televisão eu acho melhor, né? Computadores, eletrodomésticos, produtos petroquímicos. A Hyundai é essa que produz carros, né? O HB20, a Tucson, Creta, eu acho que é outro carro da Hyundai. Também é um conglomerado lá da Coreia. Por exemplo, ela produz navios, produz um monte de. Né, uma empresa que tem várias áreas de atuação, entendeu? Isso aí seria um conglomerado. A Pepsi Company, né? É outro exemplo, inclusive tem, né? Produz o Elma Chips, não sei o que, também é um conglomerado. Tá bem? Tá bom, professor. Outro exemplo, tá? A Bic. Caneta Vocês lembram da Bic? Bic? Mas não é só caneta. Fabrica canetas, fabrica aparelho de barbear, isqueiro, Bic. Para quem fuma, né? Tem gente que gosta de ligar o fogo com isqueiro, não gosta? Embora queime, né? Eu não gosto muito de ligar fogo com isqueiro. Tá? Então, são conglomerados, entenderam? Sim. Ficou claro? Ficou. A próxima, qual é a questão? Deixa eu ver. A 10 a gente fez? A 10 a gente né? fez. A 11. A 11 também. Para mim, eu acho que acabou, professor. Porque aí 12. tinha umas... tem as... Essas aí é só leitura, né? Essas aí é 12 a 13 é leitura. Leia os dois só, tem mais textos. um. A 13 é Coca-Cola e a Pepsi, a gente já fez, eu me lembro. Sim, a gente já fez. A 14 acho que a gente já fez também. Sim. A 15 eu não me lembro se a gente fez. Acho que fez também, sim. Já fez. 16, Guerra do Sexo, já fez. Já fizemos. O Claudecir e o Cleiton, ou a Claudecir, ou sei lá. Cada um define aí o que é. Tá bom. Depois a 16, o que é? Não, aí tá tranquilo, vamos ver um pouquinho do CAD, acho que aqui deu. Isso, eu acho que a gente precisa ver sobre o que a gente 16, vai ver. 16, o que é o 16? Não, vamos ver os conceitos gerais, não vai dar vendo. Depois eu vejo em outra cadeira com mais calma. É porque 17, tem muito material também, lá no Moodle. Tá, vamos lá. Posso interromper aqui? Então, aqui está revisado, ok? Então, tu tem quantas tarefas nessa segunda área? São 4 tarefas, né? Mercado assimétrico. 3, eu acho. São 3. 3 ou 4? 3. Mercado assimétrico, só são 3, que moleza. Então, eu vou botar mais uma lista. Então, provavelmente eu não vou botar tarefa, mas do CAD ali, talvez eu coloque mais alguns exercícios para vocês se prepararem para a prova, ok? Ai, dá tempo, professor? Claro que Essa dá, CAD vai cair na prova? Claro que vai. Bom, né? Imagina, vai facilitar, né, Sô, nessas questões. Claro, eu sempre facilito a vida de vocês. Se eu não cobrasse de vocês, eu estaria dificultando a vida de vocês. O professor que facilita muito a vida do aluno, ele não facilita, ele na verdade não está facilitando a vida de vocês, está dificultando no futuro.
Eu sempre digo, professor que é lembrado é o professor, é o malvado, não é o bom, não é o bom. Bom nunca é lembrado, bonzinho nunca é lembrado. Tá, vamos lá? Mas é rápido, assim, eu vou só ver questões gerais, tá? Então, olha aqui, ó. Vamos fazer o seguinte, então vou ajudar vocês, tá? Leiam só essa lâmina pro CAD eu vou cobrar, tá bom? Tá bom. Melhorou, Ana? Melhorou. Professor, eu tô apavorada. Muita questão aí, muito conteúdo. Tá? Então tá, só essa lâmina aqui, tá? Então, observem que à medida que eu for falando, vocês vão entender o que é importante para estudar, tá? Então, defesa da concorrência a gente já viu, né, pessoal? Por que é tão importante a concorrência? Normalmente, quando tu não tem concorrência, tu tem o quê? Preço abusivo. Tu tem mercado ineficiente. Tu tem quantidade transacionada de bens e serviços inferior ao ótimo de Pareto, aquilo que a gente chama de máxima eficiência econômica. Então, o CAD, né, justamente entra como um órgão de regulação, um órgão regulatório, um órgão de defesa da concorrência, né, um órgão federal, um conselho de defesa, administração e defesa da economia, né, um órgão de defesa da concorrência, buscando justamente, através da regulação, através das punições, das multas, né, das limitações de fusões, das identificações de cartéis, né, justamente evitar preços abusivos, né, decorrentes principalmente de monopólios e oligopólios. Então, empresas, né, elas podem ter posições dominantes no mercado, né? A gente falou do sunk cost, né, nos custos afundados. Lembra que a gente falou em aula, né? O que esses custos afundados, né? São aqueles custos de, muitas vezes, uma empresa para começar uma atividade, né? Setores como setor de eletricidade, setor de petróleo, para tu começar uma atividade, tu tem que ter grande capital financeiro, tu tem que ter grande capacidade financeira, porque, né, pode prospectar o petróleo, né, e não achar petróleo. Né? Na área de medicamentos, né, tu pode pesquisar, investir em pesquisa e desenvolvimento de novos medicamentos e não achar um novo medicamento. Então, poucas empresas têm esse suporte financeiro, essa capacidade, né, de investir e não ter retorno naquele momento. Né? E isso limita, muitas vezes, a competição, limita a participação de muitas empresas ou de uma grande concorrência em determinados mercados. Né? O chamado custo afundado, o custo perdido, o custo não recuperado. Entenderam? Sim. Tá? Depois tem os efeitos lock-in, custo de mudança, né, que é o chamado custo de mobilização, por exemplo, empresas que, principalmente na área de empreiteiras, construtoras de rodovias, por exemplo, a Camargo Correia, a Odebrecht, né, de saudosa memória, né, essas OAS, né, empresas que é bom a gente não lembrar muito para não ficar triste, né? E que tem essas empresas, elas têm o chamado custo de mobilização, custo de mudança, né? Porque muitas vezes a obra, né, ela não segue o cronograma, ou ela muitas vezes tu transfere, né, o pessoal, por exemplo, tu tem uma obra no Rio Grande do Sul, tá? Tu está realizando uma obra ali na BR-101 e a empresa ganhou a licitação e está realizando essa obra, tá? E por uma questão ambiental, por uma questão de problemas financeiros lá de liberação de verba, por uma questão judicial, sei lá, infinitas razões. Por exemplo, descobriram lá um acampamento indígena, né? E aí tu tem todo um estudo antropológico, ou tu tem uma questão da fauna, da flora que está sendo atingida, e aí tu tem uma paralisação, ok? É um prejuízo enorme, né? Manter equipamentos, pessoas ali no campo de obra, né? No local de obra ali, sem trabalhar, concorda ou não?
Sim, né, professor? Os custos ficam muito altos. Aí se tu é uma empresa pequena, só tem esse contrato, tu vai pagar um preço alto, né, para continuar operando, né? O teu lucro vai diminuir, Talvez até feche a empresa, né? né? Oi? Talvez até paralise a obra, talvez a empresa desista da Exato. obra, assim por diante, ok? Porque não vai conseguir ter retorno. Agora, se tu é uma Camaro Correia, tu é uma Odebrecht, tu tem uma outra obra andando na Amazônia, ou no Sudeste, ou no Centro-Oeste, o que tu vai fazer? Vai pegar equipamentos, mão de obra, engenheiros, né? Vai pegar boa parte daquela estrutura que está parada aqui na BR-101, aqui no sul, e vai levar ali para o Centro-Oeste, vai levar para o Paraná, vai levar para São Paulo, entenderam? Sim, tu realoca, né, até que se resolva aquela situação, e aí depois tu consegue Exato. continuar. E tu não tem vantagens competitivas? Com certeza, né? É isso que eu te digo, é isso que eu digo, né? Novamente, tu tem uma posição dominante no mercado, né? Sim, por isso que é tão difícil para as empresas pequenas se manterem, né? Tu vê, isso gera o quê, né? Gera uma situação de dominância, uma situação de vantagem destas empresas de participarem, por exemplo, de licitação. Perfeito, é isso aí. Medida, entenderam? Por que a Odebrecht, por que a Camargo Correia ganham tanto? Porque a corrupção? Talvez. Até acho que tem, independente de governo. Mas, além disso, tem uma questão financeira, entenderam? Sim, porque elas conseguem atender os pré-requisitos, né, professor? De uma licitação, por É, exemplo. Às vezes, o menor pode até ganhar porque ele ofereceu um preço mais baixo, mas chega num ponto que ele não consegue manter, e aí eles passam o contrato para um segundo vencedor, por exemplo, que é normalmente essas empresas mais grandes que oferecem um preço médio e que vão conseguir manter o serviço, enfim, prestar o serviço até o final. É nesse exatamente, sentido, né? exatamente. Nesse sentido, exatamente. Então, muitas vezes, o ideal seria contratar empresas menores, porque as empresas menores, elas né, tu aumenta a concorrência, mas no fundo, né, no momento que tu contrata uma empresa menor, tu tem o risco de, inclusive, de a empresa quebrar e a obra não Não terminou. terminar, A entenderam? gente vê isso o tempo todo, né? Nessas obras É. inacabadas aí pela cidade. Já numa mega empresa, numa Camaro Correia, numa Odebrecht, numa OS, isso é difícil, né? Concorda ou não? E fora que tem mais segurança porque jurídica, né? Porque se caso, por exemplo, uma empresa pequena quebrou e não conseguiu entregar a obra, tu vai cobrar de quem? Agora, uma empresa Exatamente. grande não conseguiu cumprir o contrato, tem como ajuizar e tentar reverter essa situação, né? Exatamente. Exatamente. Tá? Ficou claro, então, o que é esse efeito deslocamento? Sim, Tá, e agora ainda tem ali o efeito de rede, né? O efeito de rede é quando a demanda de um projeto depende do número de usuários que tem, tá? Quanto maior esse número de consumidores, quanto maior esse número de usuários, maior a demanda e maior o valor agregado, né? Do produto ou desse serviço, né? Isso determina, por exemplo, a construção de uma rede de consumidores. Por exemplo, Microsoft. Tá? Microsoft é o exemplo de efeito de rede clássico. Tá? Tu tem, todo mundo usa Microsoft, né? todo mundo usa o sistema da Microsoft, concordam? Ou a maioria usa. sim, a grande maioria. Isso gera um efeito de rede, né? Como a grande maioria usa, eu tenho que passar para a Ana o arquivo, lá o relatório, e a Ana só é compatível tal do arquivo em Microsoft.
Mesma coisa, Android e qual é outro? E sistema Apple, não é isso? Isso. Tu cria o efeito rede. Novamente, tu cria o quê? Tu cria uma posição dominante porque tu cria barreiras à entrada a novos concorrentes. Vou dar outro exemplo, a tal da 5G. Não, já ouviram falar da tecnologia 5G? Sim. Sim. Aí tu tem ou a China ou os Estados Unidos, basicamente, né? Novamente, o que vai, né? Há uma definição. O Brasil parece que definiu pelo da China, né? Novamente, tu tem um efeito em rede, ou seja, tu tem uma grande quantidade de usuários, né? E aquilo e o fato de aqueles usuários estar usando, muitas vezes, aumenta o valor agregado daquele serviço, daquele produto que está sendo vendido. Porque se tu não usar aquele produto, aquele serviço, né, tu não vai conseguir otimizar as tuas atividades, as tuas operações. Entenderam ou não? Sim, professor. Dá para entender. Vê que é maravilhosa essa área, né? Aliás, eu vou te confessar, eu invejo quem trabalha no CAD. Eu acho uma área maravilhosa tu discutir isso, regulação, né? É bem Bom, interessante. bem interessante, um monte de coisa. Tá? Tá, empresas para maximizar o lucro, entrar em colusão, cartéis, a gente viu, né? Comprar concorrentes, fusões, né? Formar formar grandes conglomerados, né, para reduzir a concorrência. Outra coisa, integração vertical, né? Muitas vezes a empresa compra todas as etapas do processo, né? Vou dar um exemplo bem simples, né? Uma empresa ela não é só fabricante de móveis, ela é a fabricante de móveis, ela tem uma atividade de reflorestamento, ela tem uma serraria, entenderam? Ela realiza todas as etapas. Né? O Isso aí poder dela é muito maior. não é economia circular, por exemplo, professor? Não, economia circular é Não. outra coisa. Economia Outra circular coisa? é outra. Não, isso é ver. O que a empresa faz? Ela se utiliza, né, de todas ela controla a matéria-prima, ela controla todo o processo, todas as etapas até o produto final. E evidentemente ela vai ter condições de ter maior possibilidade de barreiras à entrada de novas empresas, de praticar preços abusivos, de controlar melhor o mercado. Né? Então, quando o CAD percebe isso de uma empresa, por exemplo, quando uma empresa de chocolate, né, ela controla lá, ela tem plantação de cacau, ela controla lá o setor de, sei lá, tecnologia. Claro, chocolate não é tanto, né? É muito industrializado, mas ela controla todas essas etapas e faz com que os concorrentes não consigam ingressar no mercado, ou dificulta o ingresso de empresas no mercado. E por fim, aqui, ó, praticar preços predatórios, tá? Isso é o dumping, chamado política de dumping. A Coca-Cola fazia isso antigamente, muitas empresas fazem, tá? O que é o dumping, né? Os supermercados fazem, geralmente supermercado interior, né? São mais poderosos. Baixar os preços quando tem um potencial. O Carrefour fazia muito isso também. Quando tem um potencial concorrente, tu baixa o preço durante um tempo, suporta prejuízos, suporta diminuição do lucro, até mesmo prejuízo, evitando que uma outra empresa possa atuar no mercado. Entenderam? Então, uma empresa, quando tu sabe que tu vai estabelecer uma empresa, quando tu vai, por exemplo, na área de construção civil, na praia, né, em regiões onde tu tem poucas construtoras, tem uma nova construtora querendo entrar nesse mercado, essa informação chega, olha, vou baixar aqui o custo, vou baixar o valor do metro quadrado, né, o valor do cube, para desestimular essa empresa a atuar nesse mercado. Ok? Tá, isso Ok, aqui, vocês deem uma olhada, vamos assim, o que é mais importante aqui ó, no CAD? Essa lâmina 9,
né? O que é o CAD? É uma autarquia, foi criada em 1962, hein? Já tem aí, está fazendo 60 anos o CAD, tá? Foi transformado né, no Ministério da Justiça, tá? Definir exato. Isso aqui não vou cobrar de vocês, tá? Isso aqui é bobagem. Isso aqui é importante, tá? CAD possui três funções: função preventiva, que eu falei, né? Controle de fusões, aquisições, fusões, Perdigão, Sadia, Colinos, Colgate, Garoto, Nestlé, e por aí vai, né? Aquisições, incorporações, ou seja, ela vê se há um ato de concentração econômica, né? E esse ato de concentração econômica vai prejudicar ou não a concorrência, e, em consequência, vai prejudicar o consumidor. Função repressiva, né? Combate, ela recebe denúncias, ela investiga cartéis em vários setores, né? E outras condutas nocivas e a última função, a função educativa, né? Ela elabora estudos acadêmicos, né? Faz parcerias com institutos de pesquisas, com outros órgãos, justamente palestras, seminários, né? Com o objetivo de mostrar os prejuízos de atitudes anticoncorrenciais. Aqui, quando a conduta é considerada anticoncorrencial, né, quando ela infringe uma ordem econômica, né, quando ela tem o objetivo de limitar a concorrência, gerar lucros abusivos, né, controlar o mercado e por aí vai, né? Aí a análise de condutas lesivas à concorrência, segundo o CAD, né? Aí tem toda uma legislação, isso aí, se vocês um dia estudarem para concurso público, né? Tem questões que caem do CAD, né? Então, tu tem um arcabouço legal que elenca exatamente quais são as condutas que são caracterizadas como infração à ordem econômica, né? Lei 12.529 de 2011, né? E onde o CAD pode atuar, né? A partir desse arcabouço legal. Né? Então, tem, como eu falei, uma lista aí. Tá? Então, por exemplo, que tipo de conduta pode caracterizar infração, segundo essa lei, o artigo 36? Cartel, isso aqui, cartel em licitações, preços predatórios, eu falei, influência de conduta uniforme, fixação de preços de venda, restrições territoriais, né, de base de cliente, limitação, né, acordos de exclusividade, produtos de venda casada, eu só vou vender isso se tu comprar isso também, abuso de posição dominante, ou seja, criar, através da tua posição de dominância, por exemplo, no único supermercado ali na região, tu estabelecer alguma forma de abuso, de limitação de atuação de outras empresas na região, recusar de contratar, criar dificuldade ao concorrente, tudo isso é analisado pelo CAT. Tá? Cartel, né? A gente falou o que é o cartel, não vou aqui repetir, a gente já falou que o cartel nada mais é do que uma colusão, né? Uma reunião de empresas para ter poder de monopólio. Aqui, ó, deu um exemplo, no caso de uma padaria, né, se reunir com outras padarias do bairro, né, para definir preço, seria cartel, né, se realmente elas conseguirem controlar esse preço, se for identificado realmente, o CAD vai lá, faz uma pesquisa e há alguma uniformidade nos preços entre as padarias, né, pode haver uma denúncia e pode, inclusive, haver uma investigação e se provar da formação de um cartel, a punição pelo CAD. Tá? Que mais aqui? Uma padaria combinada, tá? Isso a gente já viu. Preço predatório, também já falei, né? Que a prática do preço predatório é um preço abaixo do custo, né? Preço com o objetivo de estabelecer um preço muito baixo, abaixo do custo, com o objetivo único e exclusivo de não beneficiar o consumidor, mas de
de inviabilizar a participação de outras empresas no mercado, de inviabilizar a concorrência. Então, muitas empresas executam, principalmente grandes empresas, ou empresas que são dominantes em determinados mercados locais, executam esse tipo de política, geralmente no curto prazo, com o objetivo de evitar a entrada de novas empresas. Preço predatório, tá? Falamos já de preço predatório, estou indo rápido aqui. Aqui, ó, um lojista, novamente, tem toda uma teoria, tá? Mas um lojista pode realizar uma promoção de queima de estoque vendendo abaixo do custo, tá? Novamente, isso aí não necessariamente exige intervenção do fechamento da loja. Tem que ver realmente a que ponto essa loja ela tem controle do mercado, se ela está fazendo isso realmente com efeito de fazer uma... Né? Isso é muito comum, pessoal, lá nos Estados Unidos, tá? Nos Estados Unidos acontece o seguinte, quando tu entra naquelas grandes lojas, de repente tem queima de estoque para sapato, sandália. Eu nunca me esqueço que eu entrei numa loja e falava ali, né, em inglês, claro, queima de estoque. Vamos entrar, né, Cláudio? Aí eu, vou lá, entrei, era tênis, tá? Tênis, por exemplo, Adidas. O cara, o que acontecia? Mas lá realmente a coisa é forte, tá? Então é um tênis Adidas que tem aqui no Brasil. Quantos reais é um tênis Adidas aí? Eu não compro aqui no Brasil, é R$ 400 um tênis Adidas, né? Exatamente. Eu geralmente compro Olímpicos, que é 150, Eu 160 também. é o que eu pago de Olímpico. Tá? Eu acho o Adidas, e eu acho até mais confortável que o Adidas, vou te confessar. Eu também E aí, acho. geralmente, eu também acho o Olímpico, cara. Lá não tem Olímpico, mas pô, tu tá lá nos Estados Unidos, a Adidas daqui a pouco, Cláudio, olha aqui, Cláudio, eu comprei um Adidas por $30. Quanto é que dá $30? Tá, agora Mas aumentou o dólar, né? Mas tava o 5, não tava? R$ 150. Vou comprar. Ou seja, realmente os caras fazem essa política. Aqui no Brasil é mais difícil. Né? Como é que diz? Não é Black Friday, é Black Fraud aqui que se diz, né? Eu trabalhei numa empresa de comércio, professor, É. varejista grande. Ela fazia isso, mas ela primeiro comunicava, quando vendas baixava os preços a preço de custo ou até menos, ela primeiro comunicava o pessoal da loja para ver se eles não queriam comprar esses produtos, e só naquele dia não fazia propaganda, e quem tivesse na loja é que conseguia pegar esses produtos a um preço assim, ou de custo ou até menor. Então saía muito rápido, porque eles também só faziam isso com um restinho de... Aqui no Brasil, nos Estados Unidos, tem o outlet. Aqueles, né, tamanhos que não saem muita frequência. E a empresa quer torrar, a empresa quer gerar capital de giro, entendeu? Isso mesmo. E abrir espaço para coleções novas. Para coleções novas, que tu não tem mais espaço. Exato. Nos Estados Unidos é um negócio absurdo. Realmente, se tu tem paciência, eu não tinha muita paciência, mas sabe como é que é mulher, né, gurias? Mulher gosta de uma promissão. Então. Caçadoras de promoção. Eu tinha que parar em outlet toda hora, sabe? Vamos... De 15 em 15 minutos era um tal do outlet. Minha esposa, ainda bem que o senhor ganha bem, hein, professor? Eu ganho muito. Estou até hoje pagando aí no cartão de crédito. Mas realmente, olha, um negócio incrível. Eu comprei sandália aqui no Brasil, é 150, 120 reais uma sandália. Boa, né? Lá eu tive um outlet lá que a minha esposa, ela fica procurando, né? Aqui, Ricardo, $5, $7, negócio assim. $7 é o quê? 40, R$ 35 na época. Não, até menos, na época é menos, mas agora daria 35, né? Aí, mas eu já tenho sandália. Não me interessa, tá barato. Vai com uma mala e volta com 10, professor. Eu tenho sandália para usar até 2025. E tudo bem, né? Comprei 2 lá, já tinha mais uma aqui, né?
Então, mas observe o seguinte: se for temporário, se for localizado, não é ilegal. Novamente, aí entra o papel do CAD, de receber a denúncia, analisar para ver se realmente esse tipo de, 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 de estratégia de operação, de venda da empresa se caracteriza como uma infração à ordem econômica ou é simplesmente uma questão de, De momento ali. de política da empresa, né? De estratégia do administrador da empresa, como tu mesmo falaste, né? Renovar espaço para novo estoque, capital de giro, assim por diante. Tá? Fixação de preço de revenda também tem que examinar, né? Eu me lembro, fixação de preço de revenda, me lembro quando eu era criança, a Ana é mais nova, a Ana também, né? Que bom. Se lembram? Não tinha o preço sugerido? Ainda tem, professor. Ainda tem? Eu não Ainda tomo tem. mais. Mas eu quase não vejo mais aquelas coisas de sorvete. Como é que era? Geladeira de sorvete, né? Geladeira da Que Tem, Bom na tem frente da. na boca do caixa do supermercado aqui, normalmente tem. Mas em bares não tem mais. Em bar tu tinha que ir, em barzinho tinha em todos quase, né? Da Que Bom principalmente, né? Depois da Iopa, daí ela era outra. Tinha Nestlé, né? gelato. Tinha Gelato, gelato, que era mais sim, caro até, né? sim. Né? Tu tem um preço sugerido, né? Fixação do preço, né? Também pode ser abusivo, novamente. Cabe ao CAD verificar se é abusivo, se limita a concorrência, né? Tudo isso é. Eu falei de sorvete, tem algum outro exemplo que tem preço sugerido, preço de A revenda? própria Coca-Cola Tem tem vários, né? isso, não teve isso. Há pouco tempo eles botavam na tampa do refrigerante ali o preço sugerido. A Coca-Cola tinha isso. Hoje tá menos isso. E aqui, ó, né, se tu aí tu obriga lá o teu o vendedor lá do bar ali a vender pelo preço de revenda, aí tu está sendo abusivo, né? Novamente, tem que olhar, examinar, né? Mas já é um sinal, né? Preço de revenda já é um sinal para o conselho, para os órgãos de controle, né? De garantia de equilíbrio no mercado, de não abuso do ofertante em relação ao consumidor, né? Já é uma situação onde tu deve examinar aí o chamado preço de revenda, né? Prática de recuso de venda em caso de não adesão aos preços de revenda fixado pelo produtor. Opa, sinal amarelo, né? E aí tu está tendo uma infração à ordem econômica. Tá, isso aqui, preço fixado pelo produtor, falamos, né? Aqui, ó, que interessante, por exemplo, tu pode ter abuso da ordem econômica da Sadia, né? A Sadia só compra o franguinho lá do aviário a um determinado preço. É só ela, a única compradora, entenderam? Chamado monopsônio, que a gente estudou isso, né? Um único comprador. Aí tu estabelece um preço. Tá? E aí tu está, né, praticando, infringindo a ordem econômica, né? Tu está sendo abusivo no teu poder. E se tu não vender aquele preço, tu não consegue vender o teu produto. Ou mais do que isso, a Sadia oferece lá assistência técnica, né, algumas vantagens, a instalação lá do aviário, mas te obriga a vender o teu franguinho só para ela, o preço que ela quer. Entenderam? Sim. Tá, então Lembrando que o franguinho. produtor de frango, a Sadia obriga o produtor de frango. Sim, vamos supor que tu tem uma granja, tá? Tu tem uma pequena propriedade, tá, Ana? E tu quer ganhar algum dinheiro. Aí tu escuta lá do teu vizinho lá de fazenda, olha, eu tô criando aves, ok? Criando aves com quem? Com a Sadia. Aí tu vai lá na Sadia. Eu tô vendendo para a Sadia. Da Sadia, não, tudo bem. Quer criar aves, a gente garante a compra do teu aviário ali, da tua produção.
a gente vai te dar o capital necessário para tu montar aí o teu aviário, a gente vai te dar assistência técnica aí, né, para que tu tenha uma produtividade alta, né, que tu aprenda realmente a manejar lá as aves, né, o galinheiro, assim por diante. Mas nós temos o contrato de exclusividade, tu só vai vender para mim e a determinado preço. Não é abuso de poder econômico, não é abuso de... Sim. Não é uma posição dominante da empresa, não pode estar praticando uma atitude anticoncorrencial. Sim, aí nesse caso o CAD entra para avaliar isso. Se houver denúncia, se houver uma investigação, opa, né, isso aí pode ser Ele pode sujeito a... intervir nessa relação comercial, então. Claro, claro, porque prejudica o consumidor, prejudica esse produtor, né, prejudica o produtor e prejudica também, muitas vezes, o consumidor, que, né, no momento que a Sadia tem esse controle, ela pode estabelecer um lucro acima do normal, chamado lucro extraordinário. Mesma coisa para leite. Leite é um produto perecível. Eu estava pensando nisso. Que a gente vê sempre os produtores de leite reclamando exatamente sobre isso que você está explicando agora. Muitas vezes prefere jogar o leite fora, né? Isso, a gente vê muito isso na TV. Exatamente. Produtor de cebola aqui no litoral também, muitas vezes, porque aí nesse caso, né, tu tem o intermediário, né, o cara que pega a cebola em Tavares, qual é a outra cidade? São José do Norte, Mostarda, já ouviram falar dessas cidades aí? Sim, em Rio Grande também, lá tem... E aí levam para os grandes centros. Daqui a pouco eles estabelecem, nós só vamos comprar tua cebola aí a esse preço. Entenderam? Entendi. Aí tu tem 2 ou 3 grandes empresas que controlam aí a compra de cebola. É por isso que as cooperativas são muito importantes. Viu que é um mundo legal, cara? É um mundo enorme de coisas que dá para ver aqui, né? Restrições. Não, essa matéria é sensacional, pessoal. Olha, eu vou te dizer, essa cadeira, para mim, ela foi muito conteúdo. Talvez a gente pudesse ter tido mais aula, tal, mas a cadeira é muito boa. Eu gosto muito do conteúdo dessa cadeira. Que são restrições territoriais e de base de clientes, né? Estabelecer limitações quanto à área de atuação, né, de distribuidores, revendedores, restringindo a concorrência, né, também, né? Está fazendo uma restrição à concorrência, está estimulando a formação de cartéis, né? Então, essa empresa, né? Esse produtor só pode trabalhar naquela área, vender para aquele distribuidor, para aquele revendedor, né? Novamente, tu tem identificar novamente a situação, tu tem que verificar se realmente aquela condição está gerando um prejuízo para o bom funcionamento do mercado. Aí o contrato de distribuição delimita uma área de atuação para o distribuidor, né? Restrições intramarcas entre distribuidores da mesma marca pode ser benéfico, resultar em acirramento da concorrência. Tá. Ok, vamos lá, terminar que eu estou cansado. Acordo de exclusividade também. Tá? Compradores de determinado bem e serviço se compromete a adquiri-lo com exclusividade de determinado vendedor, ou vice-versa. Aqui, aqui no bases territoriais, muitas vezes tu tem, onde é que está aqui? Restrições territoriais, tá? Eu estava me lembrando do Zafari. O Zafari Nacional, muitas vezes, é produto de um determinado produto só pode ir em determinada região. Por exemplo, no caso do Zafari, ele é mais regional, tá? Mas vamos pegar aqui uma rede que é ampla, Pão de Açúcar, que a gente não tem aqui, ou vamos pensar, C&A, não tem em todo o Brasil? Casas, sim. Qual é a outra que tem em todo o Brasil? Uma rede que tem em todo o Brasil?
A Renner? A Renner não é tanto todo o Brasil, né? A Renner é mais Porto Alegre, Rio Grande do Sul e São Paulo. Não, A, professor, aqui no Brasil. a Até Renner tem no internacional. Brasil? Até É. internacional. Aham, A tem. Zara, que é uma rede enorme espanhola, né? E por aí vai. E tu estabelece limite, ó, né? Restringindo a atuação de distribuidores, de revendedores só em determinadas áreas, né? Ou determinados produtos que tu pode colocar na gôndola, né? Ou na prateleira, né? A partir tu está restringindo, tu está limitando a concorrência. A gente Tipo, tu falou vai aqui numa, acordo de tu fala. vai numa, tu vai numa loja e aí tem um determinado produto para aquele determinado público, e aí tu vai na É, tu mesma não, rede, mas tu não encontra que encontra produtos diferentes não, direcionados para aquele público, é isso? exatamente, ou seja, aquele produto, ele não. Vamos supor, tá? Tu tem uma empresa de confecção e tem contrato com a Renner, tá? Só Uhum. que a Renner diz o seguinte: olha, o contrato é exclusivo para as lojas aqui do Rio Grande do Sul. Sim, Tá? Tu não pode tá. vender esse teu produto lá, porque lá eu tenho outra rede, que outra ganho, né? Posso Uhum. ganhar mais com outro contrato, assim por diante. Tu não pode Entendi. expandir, tu não tem autorização para expandir, tu não pode vender esse teu produto ou, por exemplo, tu não pode vender na CIA, tá? Só pode Ah, vender aqui na Renner, entendeu? tá. Tanto ele pode limitar o fornecedor Claro. de vender Por para o comprador, região, ou ou dizer assim, para a concorrência, por exemplo, outras. nesse do caso da concorrência, fica mais com um acordo de exclusividade, entendeu? Aham. Tá, Que é o que a entendi. gente está vendo agora aqui. Beleza. Tá? Tu só pode vender para mim, ok? Entendi, professor. Tá? Venda casada é outro exemplo, né? Que tu pode, através da venda casada, você sabe o que é venda casada, né? Para tu Sim. adquirir esse produto, tu tem que comprar aquele lá também, né? Para tu Uhum. adquirir aquele. Né? Se tu quiser comprar a minha matéria-prima, tu vai ter que comprar isso aqui também. Tá? Também, né? Pode gerar um efeito anticoncorrencial. Ok. E vai. Tá? Aí vocês leem, a Microsoft fazia muito venda casada nos Estados Unidos, foi judicializado, inclusive, né? Foi denunciado e teve que pagar por, por fazer esse tipo de operação e inibir a concorrência. O venda casada é interessante. Por exemplo, a Apple faz muito isso, né? O carregador da Apple só, né? Uma, muitas vezes tu tem, né, o sistema, não sei o que, operacional, tu só pode com a Apple. A Apple ela limita muito também a concorrência, né? Ela faz várias práticas anticoncorrenciais. Tá. E por último, aqui, lê para mim essa última aqui que é interessante, eu acho. Falta pouco agora. Uma banca de jornal pode fazer uma promoção que dê desconto para quem comprar um jornal e uma revista? Neste caso, não seria uma venda casada, pois não há o caráter de imposição da compra dupla. Além Tu só disso, dá pra, tu só tá dando uma vantagem para o consumidor, mas tu não tá impondo, entenderam? entendi. Além disto, a prática de descontos para compras maiores ou para pacotes é usual na economia, envolvendo economias de escala e de escopo, que justificam economicamente a prática destas promoções. Porém, a promoção pode se tratar de preço predatório disfarçado, se for prolongada. Se os produtos envolvidos tiverem participação significativa no mercado e se existirem poucos substitutos para este produto. Ou seja, tu pode caracterizar como predatório, ou seja, como impeditivo de entrada de outros mercados. Mas, novamente, aí tu tem que fazer um estudo, né? Uma análise do mercado. Por isso que é tão legal tu trabalhar nesse setor. Aí tu vai identificar se aquele produto que está sendo vendido através né, de uma promoção, de uma venda casada, né?
ela tem poucos substitutos ou não, se ele domina ou não o mercado, e por aí vai. Tá? Ok. Discriminação de preço, lê para nós aí, Ana. O que é a discriminação de preços? O produtor utiliza o seu poder de mercado para fixar preços diferentes para o mesmo produto ou serviço, discriminando-os entre compradores, de forma a se apropriar de parcela do excedente do consumidor e assim elevar os seus lucros. Tá, continua a última. O que é discriminação de preços? Há casos em que a prática de preços diferentes, por razões específicas, é uma política comercial legítima em que agentes econômicos desiguais são tratados de maneira desigual, como, por exemplo, a prática de descontos por volume consumido ou Sim, para... um saco de açúcar de 5 quilos, um saco de açúcar de 1 quilo, entendeu? Ok. Tem outro também, vendas a atacado, vendas a varejo. Também tu tem discriminação de preço. Não tem o macro atacado? Sim. E aí tu Desculpe, compra em lê de grande novo. quantidade e sai mais Claro, barato. e aí tu adota uma discriminação para atacadista, tem uma discriminação de preço. Desculpe, Tá. repete ali, Ana. Então, como, por exemplo, a prática de descontos por volume consumido ou para determinado perfil de consumidores, como descontos para entradas de cinema para estudantes e idosos. Mas há casos em que pode ser uma forma de financiar estratégias predatórias por meio de subsídios cruzados, devendo tal prática ser coibido. Tu pode, por exemplo, tu pode pegar tal, vamos supor, tá? Tu tem um fornecedor vamos imaginar assim, de uma peça de automóveis, ou de uma peça de celular, de uma peça de um equipamento eletrônico, né? E tu sabe que o teu concorrente também pode comprar aquele equipamento, ok? Aquela Tá. peça, aquele componente. Aí tu sabe também o que tu pode fazer. Tu pode estabelecer uma política discriminatória, ou seja, tu paga um preço menor, tá? Paga um preço menor para o teu fornecedor, né? Comprando todo o produto ou fazendo com que ele priorize o atendimento a ti e não ao teu concorrente, né? Com o objetivo exclusivo, qual é? Não de beneficiar o consumidor, não com o objetivo de aumentar a empresa, mas com o objetivo de prejudicar o teu concorrente que não vai ter acesso àquele componente. Né? Tu discrimina preço exatamente naquele componente. Tu sabe que aquele componente é escasso, que aquele componente ele tem uma limitação de produção, e aí tu já faz encomendas a um preço bem mais baixo, né? Com o objetivo de limitar a participação, a concorrência do teu principal, né, oponente, do teu principal oponente, que também precisa daquela matéria-prima, daquele insumo, né, daquele componente eletrônico. Né? Estabelece uma política discricionária específica entre todos os teus fornecedores, estabelece uma política discricionária específica naquele equipamento. Tá? E mesmo imaginando que aquele fornecedor, tá, ele te forneça vários equipamentos, tu vai discricionar só naquele que te interessa para prejudicar o teu concorrente. Novamente, tá? Tem várias formas de tu prejudicar a concorrência, de tu gerar prejuízo, né, para o bom funcionamento do mercado. O papel do CAD é examinar, identificar, avaliar, né, fazer uma avaliação, um estudo, e se realmente for comprovado, é difícil muitas vezes essa comprovação, né, estabelecer punições para aqueles que praticam ações, comportamentos
anticoncorrenciais. Entenderam ou não? Sim. Tá ok? Tá claro? Então, aqui, ó, o que vocês têm que ler nessa lâmina aqui, que eu vou pedir para vocês, tá? Vai cair na prova. Então, leiam a página 2, da lâmina 2 até a 3, até a 8, tá? 9. Leiam todas essas lâminas, tá? Mas essa parte mais de teoria, não interessa tanto, tá? Essa aqui interessa, essas lâminas de função preventiva, repressiva, mas são questões gerais, eu não vou entrar no específico, tá? Eu quero que vocês tenham uma ideia exatamente. Tem aqui, ó, não sei se eu vou conseguir abrir, ó. Vamos ver se eu tenho um negócio mais. Só um pouquinho. Tem a cartilha. Alguém já olhou a cartilha no Moodle do. Eu olhei todo o material, professor. Tem muita coisa, muita informação. Vamos ver aqui, vamos ver. Peraí. Ver se abre aqui a cartilha. Não está abrindo a cartilha. Ontem até eu fiz um resumo daquele vídeo que o senhor colocou por último lá, que ele fala estudar a estratégia de política pública para a defesa da concorrência. Daí ele coloca que o CAD é o responsável pelo julgamento de casos, que a Secretaria de Direito Econômico é que investiga e institui os processos, que a Secretaria de Acompanhamento Econômico é responsável pelos pareceres econômicos sobre análise de casos. Essa parte só não vai cobrar? Não, isso não. Condutas. Deixa eu citar aqui peraí, a cartilha do CAD. Oi? Condutas anticompetitivas horizontais, verticais, conceitos básicos de análise de atos Também de não, também não. Isso eu não vou falar. Não. Mercado relevante, alguma coisa? Também não. Tá. Tá, então eu vou fazer o seguinte, eu vou facilitar mais ainda, tá? Tem a cartilha do CAD, eu estou tentando compartilhar com vocês, eu não estou conseguindo compartilhar a cartilha do CAD. Só um pouquinho. Vou fechar aqui. Não estou conseguindo compartilhar a cartilha do CAD. Peraí, acho que eu não baixei aqui, só um minuto. Tá. Aí eu vou dizer... Porque isso aí serve para a prova e serve para a vida de vocês. Por isso que eu quero que vocês deem uma olhada. Eu não vou cobrar muito do CAD, tá? Vou cobrar uma questão geral. Mas olha aqui, ó. Peraí, estou tentando abrir, estou tentando ajudar vocês, tá? Para concurso, no futuro, vocês estão estudando para a prova, na verdade, vocês vão estar estudando para concurso. Aí. Cartilha do CAD. Deixa eu ver aqui. Estou abrindo aqui, estou abrindo. Tá. Está lento meu computador. Esse agora abre. Abre. Opa. Não abre. Não está abrindo, está compartilhando. É bem grande isso aqui, professor. Calma aí. Vê aqui, tá? Por que eu não estou conseguindo abrir? Ele fala da importância da concorrência, conceito jurídico econômico. Por exemplo, o que é mercado relevante. Mas eu não vou cobrar tudo, só um pouquinho. Eu consegui abrir aqui. Estou tentando. Vamos de novo. Não está conseguindo. Por que ele não aparece? O card não aparece. Tá o card. Acho que agora sim. Estou compartilhando. Está enxergando aí agora? Está abrindo. Tá. Sim. Deu. Então tá, isso aqui é a cartilha do CAD. Olha, eu vou questões bem gerais, eu não vou entrar no específico, tá?
Acompanhem comigo o que pode cair. Olha aqui. Não precisa ler toda a cartilha. Vamos lá. E isso aqui já é um estudo para vocês. Aqui tem a apresentação, né? Essa página 6, dei uma lida, questão introdutória, tá? Então, das 6 a 7 é importante, tá? Das 6 a 7, leio. O que é mercado relevante? Só esse primeiro parágrafo aqui, tá? Ok? Só o primeiro parágrafo do que é mercado relevante, tá? Ou melhor dizendo, o primeiro item, só o conceito de mercado relevante, só os 2 parágrafos aqui, ok? Tá bem? Depois, isso aqui, posição dominante, não é tão interessante. Aqui, ó, poder de mercado, o item 4. Então, o item 1, o item 4, já estamos na página 8, tá? O item 7, tá? O item 10, estão anotando? Sim. Tá? Vamos lá. Bem pouco. Aqui, ó, na página 11, o que é uma fusão? O item 2, o que é uma incorporação? O item 3, o que é uma aquisição? Isso a gente, vocês já viram, mas é uma revisão, tá? Até aqui, o que é uma joint venture? Tá? Então, o item 2, 3, 4 e 5. Tá? E o 6 também. Tá? Toda essa página 11 aqui. Inquérito, não precisa isso aqui, não. Isso Também tudo não. é para uma pergunta que o senhor vai fazer. Para uma pergunta, exatamente. Isso não, tá? Estou cortando bastante coisa. Não, não, não. Ato de concentração. Não. Aspecto legal, não. Não. Cartel a gente já viu, não vou cobrar de vocês, tá? Preço predatório. Então, aqui, o que é preço predatório? Aqui é importante, ó, página 15. Tá? A gente falou, mas dei uma olhada. Página 15. O que é preço predatório? Preço de revenda a gente falou também, né? Restrições territoriais a gente falou. Acordo de exclusividade a gente falou, que é venda casada a gente falou. Discriminação de preço falamos. Não, essa parte do histórico não interessa. Isso aí não interessa. Então, até a página 18 ali, tá? Essas 3 funções a gente falou. Isso aqui não interessa, papel impronativo. Essa estrutura dele também não interessa, tá? Isso aqui tudo não interessa. Não interessa, não interessa, não interessa. Então, vou repetir o que interessa, o que tudo não interessa. E tudo estrutura organizacional do CAT. Então, o que é importante? Tá? Dê uma olhada. Não é bem pouco que o professor está cobrando, tá? 6 e 7, página 6 e 7. Na página 8, o que é mercado relevante. Tá? O que é poder de mercado. O que é abuso de poder econômico. Estão anotando aí? Depois podem colocar para os colegas, tá? Por que o monopólio pode ser prejudicial? Isso é importante. Página 11 toda.
E página 15, preço predatório. 14 e da página 14 a página 18. Deu. É isso aí que eu vou cobrar. O resto não precisa ler. Ficou claro? Sim. Não dá 10 páginas, tá? Não dá 10 páginas. Ok? É isso que eu vou cobrar. Verdadeiro ou falso, questões gerais, nada específico, tá? Questões bem abrangentes. Não é para decorar, é só fazer. O que vocês vão fazer? Fazer uma leitura. Só isso, fazer um marca-texto, um próprio computador. Não é para decorar nada, ok? Partiu estudar o final de semana, né, professor? Terça tem. Partiu o final de semana, né? Partiu o final de semana. Claro. Não, mas é o último esforço, né, pessoal? Terça-feira vocês têm prova. Né? E façam essa leitura, revisem as tarefas, questões vão sair das tarefas, não vai ser nada diferente do que eu cobrei nas tarefas. Então, tem 3 tarefas e tem mais essa leitura. Não é tanto, não. Tá? É que se fosse só essa prova, tava bom. Eu não sei, os outros eu não sei, não me meto na vida dos outros. Eu posso me meter? Não posso, né? Não. Posso me meter. Não tem esse direito. Então tá. Tá claro, então? Alguma pergunta, alguma dúvida, mais algum questionamento? Não, acho que é isso. Então tá, então a gente se vê no dia, na terça-feira, às 19 horas. Tá? É isso. Boa prova, bom estudo para vocês aí, né? E a gente se vê na terça. Fiquem tranquilos, revisem as tarefas e revisem essa parte aí que vocês estarão bem preparados. Agradeço muito a atenção de vocês. Oi, fala, Ana. Bota esse vídeo o mais rápido que o senhor puder aí para a gente poder Hoje rever. à tarde eu boto. Hoje depende, né, do Google, que é outro, né, que tem poder, né, de mercado forte, né. Ele que define quando me libera o vídeo. Normalmente em 3, 4 horas ele me libera. Provavelmente aí, então, mais tardar hoje à noite, esse vídeo vai estar para vocês, tá? Tá bom. Tá bom. Abraço, tudo de bom aí. Um ótimo final de semana para vocês. Obrigado, professor. Tchau, também. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Ana. Tchau, Elisângela. Tchau.